Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do Cresce Esclarece e o tema de hoje é Comunicar-se é preciso. É um tema super interessante e quem vai tratar hoje é o advogado e jornalista, o senhor JB Oliveira. Bom dia, senhor JB. Bom dia, Cris. Como Agradeço está? a participação do senhor no nosso programa. É uma honra o senhor estar aqui. A honra é minha estar aqui mais uma vez, falar com você, falar com os seus telespectadores. Já passei para dar um abraço no meu amigo Viana. Estamos em casa. O tema hoje é comunicar-se é preciso. Então, é a importância da comunicação. Eu queria que, antes de tudo, o senhor definisse para nós o que é comunicação. Boa pergunta. Comunicação. Se formos ao dicionário, nós vamos encontrar que comunicar ou comunicação é comunicar ou comunicar-se. Entretanto, eu prefiro, em vez de definição, Mallarmé dizia que definir é matar. Então, conceituar é dar vida. Prefiro o conceito. O conceito toma a própria palavra comunicação e observa que dois elementos se destacam, comum e ação. Comunicação, então, é a ação de colocar ideias em comum. Porque a nossa característica como ser humano é ter ideias. Nós estamos o tempo todo tendo ideias. Não conseguimos parar de ter ideias, mesmo que queiramos. A ideia tem vontade própria. Entretanto, transmitir essa ideia para outros, torná-la comum, é uma tarefa que se chama comunicação. E existe a diferença entre comunicar-se bem e comunicar-se mal? Sem dúvida. Comunicar-se, todas as pessoas se comunicam. Aliás, comunicam-se o dia todo. Algumas, não contentes de falar o dia todo, ainda falam à noite dormindo. Em alguns casos, para desgraça sua, mas falam dormindo. Entretanto, falam soltamente, atabalhoadamente. Comunicar-se corretamente, eficazmente, é uma técnica, é uma ciência, é uma arte, que não é difícil. É apenas obedecer a alguns princípios estes que são estudados pela oratória, pela técnica de oratória. Como fazer para tornar a sua fala, a sua comunicação, alguma coisa objetiva, precisa, que atinja o alvo a que você se propõe? E na opinião do senhor, o que é importante para uma comunicação que ela seja eficaz e eficiente? Porque existem os dois parâmetros. Sim. O que não pode faltar na comunicação eficaz e eficiente? Não pode faltar coerência. Uma comunicação eficaz, ela tem que ser coerente. Coerência significa dizer coisa com coisa. Numa sequência lógica, racional, ela se torna compreensível. E a isso, se nós agregarmos o fator emoção, trazer coisas gostosas para a pessoa ouvir, contar história, ilustrar com alguma coisa, trazer algo pitoresco, vai dar o complemento ideal. Então, é a racionalidade na coerência e a emotividade nas coisas agradáveis. E culturalmente, o senhor acha que pessoas de culturas diferentes, vivências diferentes, existe uma interferência na comunicação? Sim, sempre existe. A cultura, os costumes, os hábitos, até o regionalismo, tudo isso tem influência. Entretanto, o padrão geral é o mesmo. É manter coerência, é manter concisão, é manter lógica e a agradabilidade. E aí, seja de que região for, dá para entender. No nosso caso do Brasil, isso é bem verificável, porque nós somos um país continental. Nós temos os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, com a sua forma característica de falar, gostosa de ouvir, e nós temos os nossos irmãos do Norte e do Nordeste, também com seu jeito peculiar de falar. E nós estamos aqui entre os dois. E nós percebemos que entendemos perfeitamente o que diz um gaúcho e o que diz um nortista. Às vezes, algumas palavras que criam confusão. Pandorga, por exemplo, que eles dizem lá no Sul, muita gente não sabe o que é. É a pipa, é o papagaio. Nunca imaginei. Bergamota parece o nome de uma pessoa, bergamota, é apenas a mexerica. E por aí vai. Mas nós entendemos, a essência nós entendemos. E, Sr. JB, homens e mulheres se comunicam de maneira diferente? Existe essa diferença? Existe. Eu tenho dito sempre, em cursos e em palestras, que embora a língua seja a mesma, falada por ele e por ela,
Os dialetos são diferentes. Eu digo que ele fala num dialeto direto, seco, objetivo, que eu chamo de hominês. E ela fala num dialeto assim mais floreado, mais quintessenciado, que eu chamo de mulherês. Às vezes ela fala em mulherês e ele não entende porque ele está entendendo em hominês. Caso típico. Aconteceu num curso que fui ministrar na MWM Motores e um dos engenheiros que participava do curso disse: na minha casa é assim, o meu guarda-roupa tem uma porta, o dela tem 4. Quando eu disse a ela que a empresa ia dar um jantar para comemorar o seu aniversário e convidava a todos, adivinha o que ela disse? Não tenho roupa. Como não tem roupa? 4 portas. O que acontece é que ela falou em mulherês. Ele entendeu em hominês. Hominês, não tenho roupa, estou nu. Mas em mulherês quer dizer, eu não me sinto confortável com as roupas que tenho para ir a uma festa em que estarão presentes seus subordinados, seus superiores, seus colegas e as respectivas esposas. E por que existe essa diferença entre homens e mulheres? Qual é a característica específica de cada um, Sr. JB? Deve ser científico isso. Científico. Há muitas diferenças que são de natureza científica, de natureza hormonal, de natureza neuronal. Por exemplo, sabe-se que o homem tem mais neurônios do que a mulher. Ah, é? Nós temos por volta de 100 bilhões de neurônios, mas o homem tem 5 bilhões a mais. Entenderam, senhoras? Mas aí o que acontece? Embora ele tenha mais neurônios do que ela usa os seus melhor do que ele. Porque ele se fixa muito na racionalidade, no hemisfério esquerdo do cérebro. Ele gosta das coisas exatas, das coisas concretas, das coisas matemáticas, das coisas tangíveis. Ela fica neste e no outro, no hemisfério direito, que é da emoção, da criatividade, da percepção extrasensorial. Então há uma diferença, a linguagem dele é direta. Ele entra numa sala e diz, acenda a luz, no máximo acenda a luz, por favor. Ela diz, está escuro aqui, não? Então ele tem que entender que esse está escuro aqui não quer dizer que você deve acender a luz. E como é que homens e mulheres podem se acertar na comunicação? Existe algum caminho para isso? Existe. Alguns caminhos. O primeiro deles é saber que este comportamento, esta forma comunicacional é diferente para um e para outro a partir da infância. Começa ali a diferença. Quando você compreende que a maneira dela falar é diferente da sua, e ela compreende que a maneira de você falar é diferente da dela, mas ambas as formas devem ser respeitadas, a coisa começa a caminhar bem. E quando há amor, São Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Um pouco além, no versículo 8, ele diz, o amor tudo vence. Então, quando nós temos amor, essa diferença passa a ser até agradável, até curiosa. Eu estou casado há 48 anos. Com a mesma mulher. Imagine, então, se não houvesse essa compreensão, eu aprendo muito com ela, todos os dias. Se não há essa compreensão, como é que ficaria? É verdade. Tem que ter essa empatia, né? Tem que haver compreensão. Seu JB, recebemos 2 perguntas aqui, tá? Gilberto de Santos, e o apresentador Chacrinha dizia, quem não se comunica se trumbica. Com essa frase, o velho guerreiro queria mostrar o quê? Alguma maneira de se comunicar? Ele queria mostrar o seguinte, se você não souber se comunicar, você vai se trumbicar, você vai encontrar dificuldades. Eu inverto essa frase ou modifico essa frase para dizer quem se comunica não se trumbica. Porque geralmente as confusões que temos, as dificuldades e os problemas são resolvidos com a comunicação. Uma boa comunicação com a dose certa de eloquência, de retórica, de cuidados, resolve qualquer problema. Não havendo isso, você se trumbica.
Com certeza. A comunicação é saída para tudo, né? Para tudo. Com Nós certeza. somos seres comunicacionais. Comunicacionais. A Tamara de Santos, ela mandou via YouTube. O que mudou na comunicação após a invenção e utilização do WhatsApp? É uma boa pergunta. O que acontece é que com o WhatsApp houve realmente uma revolução na comunicação. Nós não usamos mais aquelas frases longas, não especificamos tanto, porque o WhatsApp é coisa rápida, é coisa de momento. Quando você recebe uma mensagem por WhatsApp que é muito longa, você deixa para depois e acaba deixando para nunca. Então tem que ser uma coisa concisa, precisa, objetiva. E até mesmo a forma como você reduz as palavras. Não é também, é TB. Não é você, é VC. Não é beijos, é BJS. E por aí Mas afora. aí o senhor não acredita que também essa rapidez, essa maneira de encurtar as palavras também está levando a muitos erros de português, muita falha também? Pode ocorrer muita falha na comunicação também, né, Sr. JB? Ou não? O que o senhor pensa? Ocorre a cada instante, ocorrem falhas da comunicação. O tempo é curto, mas vou dar um exemplozinho que aconteceu aqui no Alto de Pinheiros nos anos 90 e alguma coisa. Governo Collor. Funcionário da segurança da casa de um ministro viu um monte de pessoas se aproximando. Ele ficou preocupado, foi lá ver o que era. Voltou dizendo, é a CUT. Pronto, tumulto. Risco. Ligaram para o ministro em Brasília. O ministro imediatamente ligou para o governador, que na ocasião era o governador Covas. O governador ligou para o secretário da Segurança Pública, José Afonso da Silva. O professor José Afonso ligou de imediato para o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Claudionor Longo, que deslocou para lá uma equipe fortalecida de policiais militares. Só então ficaram sabendo que não era a CUT, era uma empresa que estava distribuindo a amostra grátis de Yakult. Ai, meu Deus. Aí está um exemplo e há tantos outros. Entrando mais especificamente na parte do corretor de imóveis, os profissionais eles devem construir um discurso específico para cada público na comunicação? O que o senhor pensa disso? Eu penso que essa é a forma correta de vender. Porque você não pode usar um discurso universal. Os ensinamentos, o conteúdo pode ser universal. Aliás, é bom lembrar que em toda a comunicação nós temos dois elementos fundamentais: conteúdo e forma. Conteúdo é aquilo que você tem que dizer. A forma é a maneira de dizer que você vai adequar ao seu público. Por isso é importante, meu amigo corretor, minha amiga corretora, que você conheça, identifique o seu público, a pessoa com quem você vai falar. E dentro dessa adequação, você faça também a adequação da forma que você vai usar. Ou mais simples, ou mais rebuscada. Se for alguém, por exemplo, financista, você tem que falar dos valores que aquele produto vai agregar, isto é, o lucro que vai trazer. Se for uma pessoa já de outro estilo, mais familiar, fale do conforto, do bem-estar, da alegria que vai trazer para a família. Procure conhecer a característica da pessoa com quem você vai falar e fale nessa língua. Então, o importante é informar-se para comunicar, porque ele também tem que estar sabendo de vários assuntos, de diferentes públicos, diferentes segmentos, para poder se comunicar bem com a pessoa que ele está negociando ou intermediando. Conhecer o máximo possível a respeito desse público, dessa pessoa. Há uma historiazinha que eu costumo contar. Um rei, vaidoso, queria um retrato seu. Chamou o seu melhor pintor. Só que o rei tinha o nariz grande. Não é o meu caso, eu não tenho nariz grande, eu tenho o rosto recuado. O rei tinha nariz grande. E o pintor retratou fielmente. O rei ficou furioso e mandou dar-lhe 100 chibatadas. Chamou o outro já sabendo disso, fez um nariz bem pequenininho. O rei achou que estavam ridicularizando-o e também mandou dar 100 chibatadas. O terceiro procurou conhecer alguma coisa a respeito do rei, das características, e soube que o rei gostava de caçar. Então ele fez o retrato do rei assim. Pronto, resolveu o problema. Ou seja, para cada um há uma forma de abordagem, de desenvolvimento da comunicação. Essa forma você deve conhecer.
Porque aí busca uma maior proximidade com a pessoa também, né? Falando a língua da pessoa. Com certeza. E quando a pessoa é muito tímida, muito inibida, qual é a solução para o problema? Olha, uma boa ideia é fazer um curso de oratória. Não estou aqui fazendo merchandising propriamente, mas nós vamos ter um curso de oratória no dia 16 agora do mês de junho. Dia 16 de junho. Aliás, entre no site do Instituto, Instituto JB Oliveira. Você vai ver esse curso. Aí nós transmitimos uma série de técnicas para vencer a inibição, a desconexão, que é o branco, a prolixidade, que é o excesso de palavras para dizer poucas coisas, a falta de uma conexão com o seu público, com o seu alvo. Tudo isso é objeto do curso de oratória, 16 de junho. Entre lá no site e veja. Aliás, em cada curso, em cada turma, temos sempre alguém do Cresce, algum associado participando, porque nós temos convênio com o Cresce. Então, quem é associado paga um valor menor. E o senhor poderia me dizer se também os gestos, o movimento de cabeça, a posição corporal também auxilia na comunicação? Ou atrapalha a comunicação? Boa colocação. Ajuda ou atrapalha? Há um livro que se chama O Corpo Fala. E esse livro diz da importância dos gestos, da postura, do movimento de corpo, o que cada uma dessas coisas significa. Gesto é fundamental ser bem usado. Você pode gesticular menos ou gesticular mais, não importa. O importante é que o gesto seja correto e adequado com a fala. Porque se você diz uma coisa e gesticula de outra forma, há duas linguagens. A linguagem verbal e a gestual que vão se conflitar. Se eu disser a vocês, quando tiverem algum problema de oratória, venham a mim que eu os atenderei, pronto, estabeleceu um conflito. Eu estou dizendo uma coisa e mostrando outra. Sim. Estou muito feliz de estar aqui hoje, é uma grande felicidade, pronto, conflitou. Então, tem que haver harmonia, mais uma vez, coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu gesticulo. O gesto enriquece a comunicação, desde que correto. Se não tiver essa coerência, não tem comunicação, né, seu JB? É bem verdade. E o tom de voz? Como é que o senhor classifica? O tom de voz. Tenho dito em todas as palestras que faço sobre oratória e em todos os cursos que ministro, a voz é um elemento fundamental para a boa comunicação. Se eu uso uma voz franca, mal pronunciada, devagar, assim, o que é que eu estou transmitindo? Insegurança, falta de vontade, falta de capacidade. Muita gente fala desse jeito e se admira por não obter resultados. Quando eu falo projetando a voz para frente, com firmeza, porém com polidez, eu transmito segurança, confiança, boa vontade. E se tiver um sorriso, então, completou. Com certeza, né? Mas confiança também não significa aumentar muito o tom da voz também, né? Porque se você aumenta muito o tom da voz, significa que você é uma pessoa pedante também, né, CJB? Que é uma pessoa pedante, preponderante, que está abusando daquela pessoa com quem você fala. Há um tom cordial, há um tom exato, correto. Da mesma maneira que o aperto de mão. Se você dá aquela mão solta, com quem não tem com vontade de cumprimentar, é horrível. Se você dá um cumprimento muito forte, também. Há aquele ponto ideal que transmite confiança, que transmite boa vontade, que transmite amizade. É a mesma coisa. Aqui é o gesto, aqui é a fala. Ambos têm que ter a medida certa. Certinha. E erros gramaticais? Esse interfere muito na comunicação. E como interfere? Se você começa a cometer erros gramaticais, a pessoa com quem você está falando deixa de observar no que você está falando, no conteúdo, para observar a forma. Poxa, errou aqui, errou ali, cometeu esse erro, cometeu aquele deslize. A partir daí, o que é mais importante para essa pessoa, se for uma pessoa que, como eu, ama a língua portuguesa, cada agressão é um momento para você se afastar um pouquinho mais. Nesse sentido, eu tenho uma obra, um livro, não sei se vai dar para ser visto aqui, senão depois nós podemos
fazer um close, mas é um livro chamado Mostrando a Língua, em que nós fazemos considerações sobre a língua portuguesa, o cuidado que devemos ter, os desvios que devemos evitar, os vícios que aí estão e que comprometem a língua. Quando nós falamos da maneira correta, isto é, a forma correta, para revestir o conteúdo correto, nós estamos falando da maneira mais produtiva, mais eficaz. E falar de forma correta não é falar com pedantismo, não é usar palavras difíceis que tenham que ir ao dicionário para entender, rebuscadas, que são horríveis, não é isso não. É falar de maneira correta e de maneira popular. Lembrando que há uma diferença entre popular, isto é, ao alcance de todas as pessoas, e vulgar, que aí já é irrecomendável. Sr. JB, o senhor pode falar para a gente o endereço do site do senhor? É institutojboliveira.com.br, é isso? www.institutojboliveira.com.br. Lá estão vários cursos. Eu falei aqui do curso de oratória, falei do curso de perito judicial, temos o curso de juiz arbitral, temos o curso de síndico profissional, temos o curso de língua portuguesa, temos o curso de programação neurolinguística, enfim, o Instituto coloca uma série de cursos à sua disposição. Sr. JB, falar muito significa falar bem? Exatamente o contrário. Falar demais acaba prejudicando, porque entope os ouvidos da pessoa. A certa altura, a pessoa já não está mais prestando atenção no que você está dizendo, porque entupiu o ouvido. Falar é também alguma coisa que tem que ser dosada. Aliás, há uma expressão que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Até certa altura é remédio, a partir daí é veneno. Então temos que ter a medida certa. De preferência, fale frases curtas, dando espaço para que o interlocutor pergunte, esclareça, porque aí você estabelece aquilo que é ideal na comunicação, que é o diálogo. Comunicação é uma via de duas mãos. Você fala e você ouve. E mais, meu caro corretor, minha cara corretora, ouvir significa prestar atenção. Porque às vezes a pessoa está falando, você está teoricamente ouvindo, mas na realidade está pensando na resposta que vai dar. E aí você não ouve aquilo que a pessoa lhe perguntou. E às vezes a pessoa, ao perguntar, lhe dá a chance para a resposta ideal. Então, ouça com atenção, preste atenção, dê espaço para que a pessoa fale. E aí fala você também. Então, aqui o caso, o menos é mais, também vale para a comunicação. Sem dúvida, o menos é mais. Porque quando você fala o mais, aí é menos. Menos atenção, menos agrado. E por que muitas vezes as pessoas têm a impressão de que quando elas falam muito, elas estão falando tudo? Estão falando tudo e um pouco mais. Só que não estão sendo ouvidas. Porque quando você extrapola, quando você exagera, a pessoa se desliga. Não tem interesse em ouvir, principalmente porque quem fala muito é redundante, é repetitivo. E alguém já disse que o excesso de palavras geralmente indica escassez de ideias. Com certeza. E o senhor acha que a leitura ela contribui para uma melhor comunicação? O que o senhor pensa a respeito disso? Sem dúvida. Observe que a comunicação, a oratória, compõe-se de dois fatores. Um se chama eloquência. Quantidade de palavras, verbosidade, domínio de um vocabulário extenso. Isso você consegue lendo bons livros. Lendo bons livros. Você consegue enriquecer o seu vocabulário. De tal maneira que, ao falar, faltou uma palavra, você tem outras tantas para colocar em seu lugar, sem ter que usar as famosas muletas verbais. Né, tá, certo, ok, coisas horríveis que empobrecem a fala. E algumas pessoas ficam repetindo isso, ok? Ok? Certo? Certo? Entendeu? Entendeu? Evite isso. E para evitar, enriqueça o seu vocabulário. E para enriquecer o seu vocabulário, leia bons livros. O outro fator é a retórica,
que ensina como conduzir as palavras. Sr. JB, recebemos mais duas perguntas Vamos aqui. René Barros, via YouTube, e ele está falando assim, quando uma pessoa que fala muito bem está conversando com uma pessoa que não lê muito, ou tem pouca instrução, ele está perguntando para o senhor, se o senhor acha que falar muito nesse caso parece falta de educação? Falar muito sempre parece falta de educação. Tem que falar na medida certa. E se há um desnível entre você, que tem certo conhecimento, certa erudição, e uma pessoa mais humilde, você tem que tomar em conta o nível, a capacidade de assimilação do seu interlocutor, porque você vai falar para ele e não para você. Lembre-se de que a mensagem é sua a partir de quando você a formula. Daí para frente é do seu ouvinte. E uma outra coisa, comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que a pessoa entende. Então você tem que falar respeitando o seu nível de conhecimento e de assimilação. Sr. JB, acho que a última pergunta do dia é Humberto Alencar de Jaú. Falando em voz, qual a sua posição sobre quem fala alto ao telefone com o interlocutor? Desculpe-me quem fala alto ao telefone ou quem fala alto com o interlocutor. Se você não estiver falando com um surdo, isso é falta de educação. Ninguém gosta de ouvir gritos, ninguém. Você tem que colocar a sua voz no nível certo, que não agrida os tímpanos da pessoa que está ouvindo. Não deve falar também exageradamente baixo, porque você está prejudicando a comunicação. Ou seja, mais uma vez, é uma questão de equilíbrio, é uma questão de bom senso. Colocar a voz no nível educado, audível e agradável. Bom, estamos encerrando mais um Cresce Esclarece de hoje. E, Sr. JB, que o senhor queria deixar uma última palavrinha aqui para os corretores de imóveis? Sim, quero deixar o meu agradecimento. Tenho tido um longo convívio com os corretores de imóveis, longo. Tenho feito várias palestras, tenho participado da Quarta Nobre, tenho participado da TV Cresce, sempre com muita satisfação. E tenho tido também a contrapartida, a participação de corretores de imóveis, de corretores e corretoras nos meus cursos. Agora mesmo, esses que enviaram a sua contribuição através de uma pergunta, enriqueceram o nosso programa. Por isso, meu obrigado a vocês, meu obrigado a Cris, meu obrigado ao Cresce em geral, e um grande abraço. E lembrem-se, contem comigo como um amigo. Obrigada a todos e até a semana que vem.